boa e existe uma sabedoria que é má. No livro de Tiago, se você puder abrir o livro de Tiago, no capítulo 3, Tiago, capítulo 3, do versículo 16 em diante. Tiago, capítulo 3, versículo 16 em diante, nós vamos ler sobre a sabedoria. Diz assim a palavra do Senhor no livro de Tiago. Diz o seguinte, 3,16: porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e isenta de hipocrisia. Amém? Então nós vemos um tipo de sabedoria que vem do alto. Nós vemos uma sabedoria que precisamos buscar. E a palavra do Senhor no livro de Provérbios, no Antigo Testamento, diz o seguinte: que a sabedoria edificou a sua casa e lavrou, preparou, edificou, montou, reergueu as suas 7 colunas. E aí eu fui traçando esse paralelo entre a sabedoria, as colunas da sabedoria no Velho Testamento, com todas as características da sabedoria que Tiago fala. E a gente vai ver que na verdade são 7 características também. E que isso, como diz Augusto Cury, seria de uma impossibilidade enorme de ser criado pelo imaginário popular, pelo imaginário humano, quando ele olhou a Bíblia como ateu e começou a estudar a Bíblia e ver que tudo batia, e ver que tudo se coadunava, convergia para o mesmo propósito. Ele diz: não, isso aqui é impossível de ter sido inventado por um ser humano. É impossível, isso não cabe no imaginário popular, isso não cabe no consciente individual de alguém. Não, isso tem que ser inventado pelo próprio Deus. Se não foi o próprio Deus que escreveu, ele acabou se convertendo. Entenda isso. Hoje é o psiquiatra mais lido do mundo, um autor de livros best-sellers com mais de 60 milhões de cópias vendidas, e mais lido em todo o mundo hoje é Augusto Cury. Entenda que nós vamos estudar hoje algumas colunas que acabamos de ver aqui no livro de Tiago. A Bíblia nos fala dessa sabedoria que é a capacidade de discernir. A sabedoria é a capacidade de discernir o tempo e o modo. É pegar pequenas chaves para abrir grandes segredos. Se você precisa com que um cofre seja aberto, são pequenos segredos que vão abrir esse cofre. É uma chave tão pequena, uma dobradiça tão pequena que move uma tão grande porta. A sabedoria faz isso, são coisas pequenas, mas que te levam a grandes lugares. Por isso que é preciso buscar sabedoria. Provérbios 4, versículo 7 em diante diz: busca a sabedoria e o conhecimento. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, porque ela será como uma coroa de honra sobre a sua cabeça. Entenda que todo problema é um problema de falta de sabedoria. A sabedoria ela cria soluções para problemas. Por isso que aquele que é sábio vive bem. Entenda isso. Mas existe uma sabedoria que foi feita para oprimir, para manipular, de maneira competente, para exaurir forças de alguém. Uma sabedoria psicopática ou sociopática. Uma sabedoria que é ruim, uma sabedoria que arquiteta, ela elabora de maneira diabólica através da sua inveja, do seu rancor, do seu ódio, da sua falta de perdão. E eu não estou falando nada novo aqui, nada que você não conheça. Talvez alguém aqui possa não conhecer alguém assim, mas eu acho difícil. Dentro do nosso meio de relacionamento, você conhece alguém que é invejoso e que trama coisas, ou não? Ou só eu que conheço?
Você conhece alguém que por inveja arquitetou algo tão perfeito que você diz assim: nossa, se eu não conhecesse a verdade, eu acreditaria piamente nisso que aconteceu, nisso que eu ouvi. Essa sabedoria é terrena, animal e diabólica, diz no livro de Tiago. Ela traz inveja e dissensões. Mas aí fala sobre a sabedoria do alto. Entenda que Deus quer que venhamos a construir a nossa casa de maneira consolidada, em cima das colunas da sabedoria. Só que antes de vir uma coluna, tem um alicerce. Se há algum construtor aqui, depois me repreenda se eu estiver equivocado, mas uma casa subsiste não só de colunas, ela precisa de fundamento, ela precisa de alicerce. E o alicerce, ele é Cristo. Por que você está dizendo isso, pastor? Preste atenção. Quando você vai olhar as características da sabedoria, no livro de Tiago você encontra 8 características, mas o Senhor falou que era 7, mas são 7, mas o Senhor falou que era 8. Calma, eu vou explicar. Porque diz que primeiramente, aí depois diz, e depois, aí depois ele vai falando das colunas. Primeiramente, quando diz primeiramente, ele está falando que ela primeiramente é pura. A palavra usada é agnos, pura. A pureza é um rio de bondade que corre na vida de cada cristão. Esse primeiramente agnos é ser completamente puro, ser completamente casto, ser completamente limpo. Você conhece alguém assim, completamente puro, completamente casto, completamente limpo? Eu conheço. Jesus Cristo. Só Ele cumpre esses requisitos. Só Jesus cumpre tamanha pureza, esse comprometimento com o seu propósito. Entenda que Jesus era 100% comprometido com o seu propósito. Em tudo ele foi tentado e em nada ele pecou. Ele é totalmente agnos, sem tirar uma consoante dessa letra ou uma vogal. Só Jesus. Nós, por mais que venhamos a tentar ser puros, castos, através dos nossos sistemas litúrgicos, das nossas disciplinas espirituais, ainda assim estamos muito aquém daquilo, de quem Jesus é. O Espírito Santo que nos ajuda. Entenda, a palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã. Se não foram as misericórdias do Senhor, há muito nós haveríamos perecido. Entenda que todos os dias, quando você acorda, o Senhor derrama misericórdia, misericórdia, misericórdia. Se não foram as misericórdias do Senhor, você não estava aqui. Portanto, não se gabe. Você só está aqui, só é alguma coisa, só pode alguma coisa, porque as misericórdias do Senhor te alcançaram. Entenda isso. Primeiramente, pureza é a base, pureza é o alicerce, o fundamento é Cristo. Quando Neemias foi erguer a cidade de Jerusalém, e depois que ele ergueu os muros, depois que ele enfrentou todas as lutas com Sambalate, Tobias e companhia limitada, sabe o que aconteceu? Ele foi restaurar as portas, e a primeira porta que ele foi restaurar chama-se Porta das Ovelhas. Jesus Cristo diz: eu sou a porta das ovelhas. Aquele que entrar, vai entrar por mim, vai sair, vai achar pastagem. A primeira porta que Neemias restaurou foi a Porta das Ovelhas. Você acha coincidência que o primeiro ponto de restauração naquela cidade foi Jesus tipificado como aquela porta? Você acha? Não, a primeira coisa que tem que ser restaurada na sua vida é a presença de Cristo. A primeira coisa que tem que ser restaurada na sua vida é o relacionamento com Cristo. Senão nada acontece. Não adianta você orar pedindo muitas coisas, crendo em muitas coisas, se o seu relacionamento com Cristo não for restaurado. Jesus chamou os discípulos primeiramente para estar com Ele e depois os enviou. Meu irmão, não adianta. Primeiro é relacionamento, depois é frutificação. Entenda. Diga assim: está se relacionando com Cristo? Agora dê um sorriso assim para você não se entregar. Está tenso? Diz assim:
Entenda isso. O que ele está falando sobre pureza é sobre os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo estará em luz. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Nós somos julgadores ainda, a gente julga muito. Os nossos olhos não são tão bons assim. A gente sempre vê o outro lado, e em vez de ver o lado bom, a gente sempre vê o lado pessimista primeiro. Mas Jesus Cristo chega para a mulher e disse: mulher, ninguém te condena. E se ninguém te condena, tão pouco eu. Vai, não peques mais. Ele pega uma mulher que tinha 5 maridos, ainda que o tinha não era dela, e em poucos minutos de conversa ela vira uma missionária. Essa capacidade de olhar, essa ótica divinal, só Ele tem. Ele é o fundamento. E se nós não tivermos Ele como fundamento, as nossas colunas vão cair, e a nossa casa vai desabar. Entenda. E aí ele vem. A casa da sabedoria cristã não pode ser edificada de forma maquiavélica. A coluna da pureza tem que ser edificada, tem que ter pureza. Você tem que colocar Jesus na sua vida. Amém? E aí vem a coluna da pacificidade, ou seja, a Bíblia diz que depois ela é o quê? Pacífica. Irênike. A palavra irênike aqui significa amante da paz. A sabedoria pacífica, onde há sabedoria não há confusão, ou onde há confusão não há sabedoria. Entenda isso, amados, amém? Olhem para cá, glória a Deus, aleluias. Entenda isso, aonde há sabedoria não há confusão. Uma pessoa que só sabe fazer contenda, uma pessoa que pega qualquer situaçãozinha para fazer contenda, para fazer fofoca, para fazer inveja, para provocar inveja, essa pessoa não age com sabedoria. Irmãos, entenda, aonde há sabedoria, há paz. Repita comigo: onde há sabedoria, há paz. Repita mais forte: onde há sabedoria, há paz. Se não tem paz na sua vida, não há sabedoria. Se não tem paz na sua vida, você não está aplicando aquilo que você recebeu de forma sábia. Uma vida de sabedoria é uma vida com paz. Porque muitos casamentos acabam entrando em colapso, porque não há sabedoria. A esposa sai comprando um monte de coisa que não pode, o marido compra um monte de coisa na vida. Tem um homem que chega em casa cada dia com um carro novo, e a esposa vai ficando oprimida. Quanto é que foi esse? Não liga não, está dando tudo certo. Quando vai ver, o rombo é grande, está dando tudo certo. O filho entra de castigo porque a mãe colocou o filho de castigo, mas aí o pai diz: tadinho do bichinho, tirando a autoridade da mãe, diz: tira ele do castigo, o bichinho tão pequenininho, e vai vivendo desse jeito. E aí começa: você tirou minha autoridade na frente dele, e começa as brigas. A sabedoria traz paz. A sabedoria, ela traz um ambiente de paz dentro de casa. A palavra irênike, ela é consolidadora. Ela traz paz nos negócios, ela traz paz no lar. Entenda o seguinte: o problema não é o que se apresenta como problema. O problema é a raiz, aquilo que causou o verdadeiro problema. Tem gente que chega pra gente e diz o seguinte: pastor, eu estou com um problema, eu tenho muitas dívidas. O seu problema não são as dívidas. O seu problema é o consumismo desenfreado que se instalou dentro de você. Não, é porque eu estou todo endividado. Suas dívidas não são os seus problemas. Seus problemas foram o que causou as dívidas. O que causou as dívidas foi a falta de controle com o seu cartão de crédito. Se está te fazendo mal, joga fora, quebra. Se você não sabe usar, quebra. Sabe por quê? Porque aquilo que você não domina vai dominar você. Aquilo que você não domina vai te dominar. Então, meu irmão, se está te fazendo mal, joga fora.
O problema não é o que se apresenta como problema. O problema é a raiz. É aquilo que causou o problema. Entenda isso. Aquilo que começou o problema foi falta de sabedoria. E ele segue dizendo, outra coluna, que a sabedoria é moderada. Amém? Moderada, gentil. Vem de tolerante. Gentileza gera gentileza. Moderada. Irmãos, é impossível ser um cristão imitando a Cristo e não buscar moderação. Hoje é todo mundo com pressa. Antes de vir para a igreja, eu passei no posto de gasolina e eu estava comprando uma pilha. E uma senhora, de repente, ela entrou na minha frente e pediu algo. Eu fiquei tranquilo. E ela se tocou. Ela notou que ela passou a minha frente na fila. Eu estava com pressa, eu precisava chegar na igreja. E ela pediu perdão. Eu falei, minha senhora, a senhora nasceu muito antes do que eu. Não ofendi ela, irmãos, estou falando isso. Ela era uma senhorinha, presta atenção. Ela era uma senhorinha. A senhora nasceu muito antes que eu. Fique à vontade, peça o que a senhora quiser. Eu não tenho a mínima pressa, está tranquilo. Aí ela, meu filho, irmão, gentileza gera gentileza, eu vou discutir. Eu vi duas pessoas discutirem no mercado aqui por causa de uma caixa de leite, porque um enfiou na frente do outro e diz, eu tenho que passar o leite, e você tem 5 coisas, eu só tenho uma, e ficou aquela guerra. Enquanto eles discutiam, eu saí da fila, fui para o outro caixa e passei na frente deles, fui para o outro e fui embora, e eles ficaram discutindo. Irmãos, entenda que quando a gente não é moderado, a gente age com ignorância e fica cego. O ignorante é cego, ele perde a oportunidade de ser feliz. Ele está sempre embrutecido. Hoje as pessoas não são mais gentis no trânsito. A pessoa não é gentil nem dentro de casa. O filho acorda, parece um bicho. E aí, pai, meu rango está pronto. Meu rango está pronto? Que história é essa? Esse menino, não sei com quem ele aprendeu essas coisas. Com você. Você é o pai dele. É a mãe dele. Bota um símbolo lá no quarto. Danger, perigo, não entre, risco de morte. Aí bota uns raios, umas caveiras que parece mais o Bop, parece mais a maquete do mapa do inferno. Aquelas caveiras lá, e diz não entra. E o pai não pode entrar no quarto do filho. Isso é um hotel, é uma pensão ou é a sua casa? E estou achando que ficou pesado aí. Entenda, irmãos, não crie um monstro. Não crie. Tolerante, tratável. Crie com amor, crie com educação. Hoje, as pessoas estão se degladiando por tão pouco. Estão tão surtadas, tão estressadas, casais se agredindo, pai agredindo. Nunca houve tanto caso de pedofilia, nunca houve tanto caso de estupro, nunca houve tanto caso de assassinato, de infanticídio, como nesses tempos. Ah, pastor, mas é a internet, a gente fica sabendo, antes não tinha. Não! Antes tinha, eu sei que sempre teve, mas a proporcionalidade hoje é demais, é exacerbada. Porque a gente não está olhando mais para os fundamentos, nós não estamos olhando mais para as colunas. Sabe para que está voltado o nosso olhar? Vamos consumir, vamos crescer, vamos ficar, vamos sumir, vamos subir, vamos escalar, vamos, e ninguém vai, todo mundo fica. Porque indo, perde a essência. Irmão, qualquer lugar que você for chegar na sua vida, se for chegar sem Cristo, não é vitória, é derrota. Se você aplaudir o Senhor, é derrota. Entenda, maldito é o homem que tem sucesso naquilo que Deus reprova. Maldito é o homem que tem sucesso naquilo que Deus reprova. Você tem uma grande chance de ter sucesso naquilo que Deus reprova. Isso não é bênção para a sua vida. Não é bênção para a sua vida. Ela é moderada, gentil, ela é tolerante. Amém?
A quarta coisa, coluna que a gente vai ver aqui, no caso a terceira, porque a primeira foi fundamento, que a sabedoria é tratável. A palavra tratável no grego significa epietes, que é flexível, moderado, pronto para obedecer. Sabe, essa é uma das colunas mais difíceis, porque nós somos resistentes. Às vezes nós somos inflexíveis. Às vezes nós somos duros. Nós queremos as coisas do nosso jeito. E tem que ser do nosso jeito. E a gente não abre 1 milímetro. Sabe aqueles negociantes antigos? Já viu aquele negociante antigo? Que é só no dinheiro. Uma vez eu fui numa casa aqui na rua São Pedro. E quando eu fui tirar o cartão do bolso, a moça falou, uma casa grande, vendia um monte de coisa, desde brinquedo, linha, pano, vendia um monte de coisa. E quando eu tirei, ela, não, aqui é só no dinheiro. Aí eu parei, eu olhei, uma gigante, acho que vai da São Pedro até a rua de trás. Eu falei, desse tamanho, esse lugar vocês não trabalham com cartão? Eles, a senhorinha, não, meu filho, é só com dinheiro. Não há flexibilidade. É do jeito que ela aprendeu antigamente. É desse jeito eu aprendi. Sabe aquela pessoa, Gabriela, eu nasci assim, eu aprendi assim, eu vou morrer assim, Gabriela? E às vezes nós somos assim. Chegamos na igreja, ouvimos uma palavra. Não, mas não é assim. Não, Deus eu não aceito. Briga com Deus mesmo, porque a culpa não é minha, a culpa é de Deus, está escrita na palavra. Vai brigar com Ele. A sabedoria, ela é tratável. Tratável na sua raiz, ela tem uma conotação de insustentável. Mas Filion, um filósofo judaico helenista, que viveu entre 15 a.C. e 50 depois de Cristo, estudando a raiz dessa palavra, ele achou a palavra flexibilidade. Sabe por quê? Porque tudo que é rígido quebra. Tudo que é rígido quebra. Não se vanglorie de ser rígido nas suas coisas. Talvez você precise ser mais flexível. E quando eu digo mais flexível, não é o jeitinho brasileiro, as gambiarras da vida. Não, é ser flexível mesmo. É entender que tem pessoas que têm as suas limitações, que nem todo mundo é igual. Como eu falei aqui semana passada, não queira que os outros sejam igual a você. Você não é Deus para exigir que os outros sejam a sua imagem e semelhança. Cada um tem a sua identidade. Entenda algo. Aleluias. Passa para mim já. Obrigado. Uma vida rígida é uma vida prestes a ser quebrada. A flexibilidade permite o retorno ao estado original. Flexibilidade é resiliência. Você precisa ser flexível. Pega um barbante e faz isso aqui, ó. Ele vai quebrar. Pega um elástico e faz isso. Ele vai esticar, depois ele volta. A opção é sua: ser um barbante ou ser um elástico. Deus nos chama para ser flexível. Jesus tratava de um jeito os fariseus, tratava de outro jeito os pecadores, tratava de outro jeito os seus discípulos, tratava de outro jeito o povão que não era discípulo, que andava com ele. Ele tinha flexibilidade. Entenda isso. Se Deus fosse tratar todo mundo do mesmo jeito, nós somos imagem e semelhança de Deus. Se temos que imitar a Deus, é nisso também. Flexibilidade. Outra coisa, que ela é cheia de misericórdia. Aleus. Cheia. E o interessante é que fala que ela é cheia, que não é pela metade. Misericórdia aqui, aleus, é cheia. E a palavra do Senhor diz: ide, pois, e aprendei o que significa misericórdia. Mateus 9:1. E depois aprender o que significa misericórdia quero, e não sacrifícios, porque eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Você já viu como a gente julga tantas pessoas que erram e a gente não olha para a gente?
Que o Evangelho, meu irmão, é um espelho para que a gente possa... Ele não é uma janela para olhar a vida do outro, ele é um espelho para olhar a minha vida. Misericórdia quero e não sacrifício. Não adianta você orar 10 horas, você jejuar 1000 horas, você ficar sem beber, e se a sua língua é maior do que as horas que você passou de jejum, só sabe falar mal do outro, só sabe olhar para a vida do outro, só sabe apontar o outro, só tem a capacidade de se levantar do momento de comunhão, de oração com o Senhor, e sai dali já apontando, julgando, olhando. Vamos olhar para a gente. Olhe para nós, olhe para dentro de você, eu, cada um. Nós somos uma caixinha de sujeira que todos os dias o Senhor lava. O sabão do lavandeiro, diz a palavra do Senhor. Que, irmãos, entenda, Ele vai nos lavando todos os dias. Todos os dias. A igreja tem que ser mais hospital e menos tribunal. A igreja... às vezes parece tribunal, fica julgando todo. Eu não vou dizer quem vai para o céu, quem vai para o inferno, quem se morreu no pecado, se não... Eu não quero saber. A minha esperança, eu tenho a esperança até o último dia, que é até o dia que eu chegar lá e ver. Se eu não ver essa pessoa, pronto, não está salvo. Mas eu não vou ser juiz da salvação de ninguém. Já tem um estabelecido, Jesus Cristo, que advoga por nós, e Ele será o justo juiz. É com Ele. Eu não quero tomar o lugar dele. Esse lugar é dele, então não tome o lugar dele. Esse lugar é de Cristo. A gente fica querendo tomar o lugar de Jesus. Porque fulano fez assim, é porque fulano está assim, é porque fulano apareceu assim. Você é pai dele, você é o pastor dele, você é Deus dele. Então deixa. Olha para você. Irmão, nós demos tanto trabalho para o Espírito Santo fazer a obra em nós, e parece que nós éramos tão santos que Deus não teve trabalho nenhum, e que nós somos dignos e merecedores desse tão imenso amor. Não, irmão, é graça. Pela graça eu recebo o que eu não mereço, e pela misericórdia, aquilo que eu mereço, eu não recebo. Há uma grande diferença. E a Bíblia diz que nós precisamos ser cheios. Não é pela metade, é cheios de misericórdia. Se alguém te ofendeu, aí Pedro diz: Jesus, perdoa 7 vezes. Ele diz 7, 70 vezes 7, num só dia. 490 vezes, alguém pecar a mesma coisa contra você, e você está dizendo: eu te perdoo, eu te perdoo. É um teste, irmão. Olha, mas ele manda, briga com Jesus, vai falar com ele. É desse jeito. A gente não quer, nossa paciência é por aqui, ó. Perguntou 3 vezes. As crianças hoje, você pergunta 2 vezes, já grita, está todo mundo sem paciência. As pessoas não têm, os professores não estão com paciência, estão indo trabalhar de mau humor. Quando você vê alguém de mau humor, você abraça ele, abraça, constrange no amor, diz assim: vamos orar, bem assim, vamos orar. Abraça essa pessoa, 30 segundos já vai liberar oxitocina nele, e ele já vai começar a relaxar. Você bota a mão na cabeça da pessoa, diz: ei, Jesus Cristo te ama. Amém? Vou dar um conselho aqui para os maridos. Se a sua esposa tiver naqueles dias, não faça isso, piora. Amém? Piora. Já estiver naquele dia irritada, a Bíblia diz: fugir de toda aparência do mal. Corre. Se ela estiver irritada e você falar: amor, eu não fiz nada, irmão, esquece, já era você. Então, saiba respeitar. A sabedoria é a capacidade de aplicar e de discernir o tempo e o modo. Então, existe um tempo para cada coisa. Espera, sabe? Os hormônios. Tem coisa para você, é demônio, não é demônio, é hormônio. Hormônio, a palavra é parecida, mas não é. É hormônio. Hormônio é uma coisa, demônio é outra.
respeite. Amém? Então ela é cheia de misericórdia. Queira uma vida cheia de misericórdia. Entenda algo sobre misericórdia e bons frutos. A palavra do Senhor diz que ela é não só cheia de misericórdia, mas também de bons frutos. Carpon, agaton é a palavra usada no grego para bons frutos. E essa palavra, carpon, agaton, ela fala sobre resultados. Carpon, agaton fala de bons resultados. Tudo na vida resulta em algo. Você imaginou uma vida que você diz que tem fruto, mas não tem resultado? Quais são os resultados de Deus na sua vida? Se você veio para Jesus e não tem resultado em ser uma pessoa melhor dentro de casa, em ser um empregado melhor na sua empresa, em ser um cidadão melhor na cidade onde você mora, em ser um filho melhor. Tem jovem que quer ir para a África fazer missão, não levanta do sofá nem para lavar o prato para sua mãe e vai para a África. Toma vergonha. Não, eu vou para a África, eu vou fazer o bem, eu vou ajudar as crianças. Ei, tem tanta criança aqui na cidade e você quer ir para a África. Sabe, as nossas birutices. Entenda isso. Bons frutos, resultados. É muito bom dizer que a gente tem Deus, mas quais os resultados de ter Deus na sua vida? Entenda, ter Jesus na sua vida tem que trazer resultado. Se não traz resultado, não trouxe transformação, então, e não vem com um papo só, é porque eu tenho só que ficar na comunhão, na contemplação, vai trazer resultado, porque eu nunca vi ninguém estar perto de Jesus e não ter resultado. Todo mundo que esteve perto de Jesus teve resultado. Quando os mestres e doutores da lei viam os discípulos voltando após estarem com Cristo, sabe o que eles falavam? Estes realmente estiveram com Jesus, porque são indoutos, mas falam com discernimento e sabedoria. Sabe o que é isso? Estar com Jesus transforma. Se a sua vida não foi transformada, talvez você não tenha estado com Jesus ainda. Você conhece Jesus dentro de uma perspectiva histórica, filosófica, apenas. E quando eu digo transformar, não me interprete mal. Não é deixar o seu cabelo crescer, não raspar mais a perna, deixar botar uma saia grande. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. É fazer a diferença onde você for, da maneira que Deus quer te usar. Eu conheço rastafaris cheio de Jesus, com o cabelo até a perna, cheio da presença de Deus. Conheço os caras mais loucos, mais... Irmãos, a sabedoria de Deus é loucura aos olhos dos homens. Deus quer te usar dessa maneira onde você está. É rolando no tatame, é no crossfit, é correndo de bike, é escalando. Você já sabe, eu já falei isso aqui. Eu já preguei dentro d'água, da arrebentação. A galera, a gente fez luau e vamos lá, vamos surfar. Mas antes do surf é um culto, e um culto lá dentro, uma piração total, e com um skate embaixo do braço. Irmão, não, a metodologia não importa. O que importa é o fundamento. Se o fundamento é Cristo, por Ele, para Ele, foram feitas todas as coisas. Entenda, você não pode mudar o princípio. Aleluias. A metodologia não importa, o que importa é o princípio, o fundamento. Bons frutos. Agora, tem que dar bons frutos. Tudo na vida resulta em algo. Uma vida sem resultado é uma vida no ócio. Os resultados te dizem se você está indo para o destino correto ou não. Eu sempre boto um monte de frases de alguém, né? Hoje eu estou botando só umas minhas aqui. Amém? Próximo, para a gente caminhar para a ceia e terminando. Sem parcialidade, adiácritos. Sem parcialidade. Ela é promovedora da justiça e não favorece injustamente, não discrimina.
A igreja primitiva estava discriminando. Elas diziam o seguinte: não, essas viúvas são hebreias, então nós vamos dar uma cesta básica mais bonitinha para elas, e as helenistas ali, nós vamos dar uma cesta básica meia boca. E começou a ter confusão, isso dentro da igreja, tá? Tem gente que quer sair da igreja porque a igreja não é perfeita, então para de ler a Bíblia, porque a igreja que tinha mais erro era a igreja de Coríntios. A igreja primitiva era a que mais errava. O apóstolo Paulo foi uma carta que ele escreveu, depois é que foi dividido em capítulo, mas os primeiros 13 capítulos de Coríntios foi só para corrigir parafernália que a igreja fazia errado, só para corrigir baboseira, bagunça da igreja. A igreja ceiava errado. Ele diz assim: quem tem fome come em casa. Por quê? Porque tinha gente comendo e não deixava nada para o outro, porque a ceia não era só o vinho, o pão, não, era de um monte de coisa. Espere uns pelos outros, quem tem fome come em casa. Ele descia o sarrafo. 13 capítulos de 1 Coríntios é só para corrigir a igreja. Vocês são cheios de dons, vocês profetizam, falam em língua, sapateiam, cheios do Espírito Santo, mas não tem amor. Olha Paulo descendo: não tem amor, porque o amor é paciente, é longâmino, o amor não se porta com maldade, o amor dá sem exigir nada em troca. Vocês estão se vangloriando dos dons, mas vocês não têm amor. Vocês podem ter todos os dons, mas eu mostro um dom agora que é de sobremaneira mais excelente. Aí ele começa o capítulo 13 falando só de amor. Entenda, sem parcialidade é tratar todo mundo igual. Não importa. Irmão, você pode ser presidente, você pode ser deputado, você pode ser pastor, você pode ser general, você pode ser... A partir do momento que você está na igreja, você é ovelha. A igreja é o único lugar que promove a igualdade. Eu, quando vou em algum congresso, não importa se quem está pregando aqui tem 15 anos, 12 anos, 13 anos, 14 anos, não importa. Quando eu sento aí, eu sou ovelha para aprender. Não importa se eu tenho, esse ano a gente vai fazer 15 anos na frente da obra, 15 anos pastoreando. Não me importa se quem está pregando aqui começou ontem. Quando eu sento aí, eu sento para ouvir e para receber do Espírito Santo. Então entenda, é igualdade. A verdadeira sabedoria, ela não tem parcialidade. Ela é promovedora da justiça. Ela não favorece injustamente. Ela não discrimina. Hoje, a gente vê, infelizmente, a nossa justiça. Para pular para o 8, para a gente acabar aqui. Infelizmente, irmãos, vou abrir um parênteses aqui. Às vezes desanima. Eu vejo pessoas desanimadas para colocar alguma coisa na justiça. Porque diz assim: pastor, como é que eu vou lutar contra uma pessoa que me prejudicou tanto e que me fez mal, mas é os melhores advogados? A gente vê tanta injustiça, a gente vê tanta coisa, a gente às vezes parece que tudo é em prol de quem tem mais. Mas entenda, meu irmão, você não pode desistir. E é por isso que você tem que manifestar o reino. Quando eu digo aqui que você tem que influenciar na sua faculdade, ser o melhor advogado, ser o melhor promotor, ser o melhor delegado, ser o melhor juiz, isso é ocupar os lugares que antes estavam desocupados. Esse ato que a igreja durante muito tempo diz: vamos nos trancar e orar, e os crentes não estudavam, os crentes não faziam curso, falavam um idioma e diziam: está muito bom, eu não falo nem o português direito, para que eu vou falar o inglês? Está repreendido, capeta da ignorância. Deus te levantou nessa terra para você influenciar, para você ser o melhor, para você crescer, para você prosperar, para você fazer a diferença onde Ele te colocou, para depois não ficar reclamando. Só colocam injustos lá. Pode aplaudir igual gente, aplaude igual crente. Entenda isso. Entenda. Você vai ser o melhor gerente, você vai ser o melhor advogado, você vai ser o melhor vendedor, você vai ser o melhor, não sei o que você faz, se é marceneiro, se é pedreiro, se é pipoqueiro, não sei, se você vai ser o melhor, porque você vai influenciar, porque a igreja não tem que ficar seguindo a tendência, a igreja tem que ditar a tendência.
Ficavam falando mal do rádio. O rádio, quando surgiu o rádio, sabia que falava que o rádio era do diabo? Eu mesmo estou ficando bravo agora. Sabia que o rádio era do diabo? Ficavam falando, o rádio é do diabo. Tinha gente, um pastor lá em Belém do Pará, pegou um rádio, enterrou. Era bobina, aquele negócio ficava na bobina. Enterrou o rádio, porque não era ligado na energia, era a bobina e ficava girando e aquilo acumulava energia, o rádio ficava falando. Enterrou e o povo, sai, Satanás. Irmão, entenda isso, é sério. Isso não é mentira. E enterrou o rádio e o bichinho ainda ficava falando. E você disse, é tão do demônio que até depois de enterrado continua falando. Entenda isso. Televisão, o crente não pode assistir televisão, porque a televisão é do diabo. Aonde nós mais influenciamos hoje, rádio e televisão. Mas poderia ser mais. Nós abrimos espaço para tudo que é porcaria pudesse entrar. Hoje tem um monte de porcaria entrando na casa de um monte de crente. Sabe por quê? Porque a igreja diz, é do diabo o rádio, é do diabo a televisão. Uma vez uma pastora falou assim, você vai para a praia, você pega onda, você surfa há mais de 20 anos. Mas você não sabe que na praia, sabe a praia, o que tem a praia? Areia, água salgada, um monte de gente se vestindo como que você tem problema com isso? Se os teus olhos forem maus? Eu entendo que Jesus comeu peixe e mel na praia. Eu entendo que Jesus andou por cima da água e disse, vem Pedro, vem surfar essa onda comigo. O primeiro surfista que se tem notícia e registro. Eu entendo que os maiores milagres de Jesus foram na praia. Então, meu irmão, não me vem encher a paciência com religiosidade. A gente vai entregando as coisas para o diabo e depois quer pegar de volta. Irmãos, Jesus sempre perdoou o pecador, abraçou o pecador. Mas os religiosos, ele diz, raça de víbora, hipócritas, sai de perto de mim. Entende isso? E por último, isenta de hipocrisia, genuína, sincero, anipócritos. Entenda que a sinceridade, quando não é revestida de amor, é proveniente de uma vida arrogante, e nela não há sabedoria. Sinceridade não é falar o que você quer, isso é falta de educação. Sinceridade é você falar com amor aquilo que a pessoa precisa ouvir. Eu falo mesmo, eu sou sincero. Não, você é mal educado. A sinceridade, se ela não vem com amor, ela vem revestida de arrogância. Sinceridade, ela é isenta de hipocrisia. Anipócritos é genuíno. Para que a gente possa orar para a ceia, entenda que quando os vasos de Corinto, eles eram da cidade de Corinto, eram colocados no forno, eles eram colocados a uma alta temperatura, e às vezes rachavam, e o artesão tomava prejuízo, então ele colocava cera nas rachaduras, e a pessoa pegava aquele vaso com cera e levava para casa. Só que chegava um dia, aquela cera derretia, e quando a cera derretia, a pessoa que comprou o vaso dizia, eu fui enganado, eu comprei uma coisa que não é aquilo, eu quero um vaso sem cera, que daí vem do latim, sincera, daí vem a raiz da palavra sincero. Sincero significa sincero, daí surgiu o termo sinceridade, sem a cera. Eles levavam lá de volta e diziam, esse vaso tinha cera, você me vendeu algo que não é, me venda um vaso sem cera agora. Deus está dizendo que a verdadeira sabedoria é sem cera. Você mostra quem você é, não há surpresas. Mostra quem você é, acabou. O problema não é você ser, o problema é você não buscar mudar. Eu amo quando eu converso com a pessoa assim, eu vou falar mesmo, eu falo, amém, é isso, a gente sabe com quem está conversando, a gente sabe, e aí a pessoa vai buscando mudança. Nós fomos tão feridos, tão julgados, em muitos lugares, que a gente pensa, que vai receber rótulos e ser julgado aqui. Ei,
eu te digo com a autoridade que Deus me deu como pastor dessa igreja, aqui você não vai ser julgado. Não estou falando que você pode fazer tudo que é errado, não é isso não, é você e Deus. Eu não levo ninguém para o céu, eu só mostro o caminho, porque eu também estou tentando chegar lá. O que eu estou dizendo é, irmãos, converse, abra a boca, fale, porque somente aquilo que você expõe é aquilo que pode ser tratado. Chega no médico e fique tampando a ferida para ver se ele consegue tratar. Chega no médico, não toque aqui, como é que ele vai colocar o osso no lugar? Mas você vai me corrigir. Sabe por que eu fiz questão, eu já terminei, de colocar cada palavra no grego? Não é porque eu estudei grego, que eu estudei hebraico, porque acho que foi a primeira vez que eu faço isso aqui, vou contar tudo, eu só falo às vezes, hoje que eu resolvi escrever. É porque por não conhecer, a Bíblia diz, o meu povo se deixa levar cativo porque falta conhecimento. Errais por não conhecer a Escritura. Quando o apóstolo Paulo diz em corrigir, quando ele fala corrigir, ele não fala em corrigir dando marretada. Você não tem o direito de chegar na cabeça dos outros dando marretada, dizendo que te conserta, você morre. Não, irmão, como eu falei antes, tem que ser com amor. Tem que ser com amor. Até no seu trabalho. Até no seu trabalho. Entenda isso. Quando o apóstolo Paulo diz corrigir, o termo que ele usa é cirúrgico. É como um médico que pega uma fratura exposta e coloca o osso de volta no lugar. Agora, pensa, um braço cheio de artérias, veias, cheio, sabe, toda a vascularização que precisa ali, o osso cheio de ponta. Aí chega um qualquer, deixa eu botar no lugar, vá, rasga a artéria, rasga tudo, hemorragia. Tem que ser feito com cuidado. A correção é feita em amor, com cuidado, é cirúrgica. É cirúrgica. Se a gente amasse mais, as colunas da sabedoria estariam edificadas na nossa vida, e a nossa sociedade, a nossa casa seria uma casa de sabedoria. A sabedoria é a coisa principal. Adquire a sabedoria e o conhecimento com tudo que há, e ela será como uma coroa de honra sobre a sua cabeça. Aplauda o Senhor. Aleluias. Nós vamos cear nesse momento.